السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العرش الكريم خالق السماوات السبع والأرضين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز العليم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تكثر وتزيد، رضي الله عن كل أهله وأصحابه أهل التقى والعمل الرشيد. أما بعد، depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala e agradecermos a Ele por ter nos concedido mais uma outra oportunidade de adoração, pois existe muita gente e há muita gente que presenciou sexta passada nos outros lugares, mas não chegaram hoje. Até os outros estavam vivos ontem e não chegaram hoje. Então Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos esta dádiva, esta ni'ma, de mais estar um dia e de mais uma hora de vida para adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala. Isso chama-se dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala concede, porque a força não é nossa e a saúde não é nossa. Quem dá é Allah subhanahu wa ta'ala. Então agradecemos a Ele sendo merecedor de louvores de todas as posições. E em seguida, paz para o nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. E ele sendo melhor criatura do que todas as criaturas que existem, até anjos, até o próprio professor, que é o Jibril, com o nosso Nabi, o melhor é o nosso Nabi. E ele chegou num lugar onde nenhum anjo chegou. Até o próprio Jibril também, desde a criação, nunca pisou. Então, Allah subhanahu wa ta'ala concede a quem Ele quiser. Este é um ni'ma que Allah dá a quem Ele quiser. Não repara a beleza física, nem a força. E não repara a riqueza, e não repara a fama, nem o merecido de ser e de estar. Allah subhanahu wa ta'ala não repara isso. Por isso ele disse: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. E o teu Senhor, Allah, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, cria o que Ele deseja criar, por sua própria vontade e sua ordem. وَيَخْتَارُ, e escolhe aquele que quiser e o que Ele quiser. Então a escolha de Allah não tem a ver com a visão humana, dizer que aquele que merece ser escolhido. Não. Até você vai apontar alguém que não é, se calhar o mais amaldiçoado. Porque a escolha de Allah não aparece na visão humana e nem na inteligência humana. Então, este é um ni'ma. Então, existindo este ni'ma, esta dádiva, este favor que Allah subhanahu wa ta'ala tem para com as suas criaturas, nós, se fomos concedidos, existe um ni'ma que nós fomos dados, que é o Islã. Allah também concede o Islã a quem Ele quiser. Islã não é para qualquer um. Islã não se entra lá porque, pronto, você foi muito inteligente. Não. Não se entra lá porque tem uma família honrada. Não. Allah aponta: fulano deve ser muçulmano e morrer como muçulmano. Este é um ni'ma. Então, esse mesmo ni'ma que é o Islã, hoje vamos citar os seus elementos, ou seja, os elementos que ajudam alguém a ter um bom Islã, a ser um bom muçulmano. Esses são elementos que você deve procurar ter. Se não tem, procura ter. Se tem, aumenta. Elementos que ajudam
a ter um bom Islã. Esse é o nosso tema. Elementos que ajudam a ter um bom Islã. Porque você pode ser muçulmano, mas não ser um bom muçulmano. E ser um mafioso. Ser bandido. Então, vamos mencionar aqui alguns elementos. Só 5 é suficiente. Segundo o nosso tempo. Elementos que ajudam a ter um bom Islã. Primeiro vamos aqui mencionar a submissão. A própria palavra Islã é submissão. Mas a pergunta é, o que é submissão? Se você pergunta a alguém, "Ma huwa al-Islam?", você está a perguntar o que é submissão. Submeter-se, entregar-se totalmente, o que significa? Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. O Islã é você entregar-se totalmente a Allah com a unicidade, sem meter água lá, sem pôr shirk, sem pôr carvão lá dentro. Não meta carvão. وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ, e seguir com a obediência. O que Allah te ordenou, você seguir. O que proibiu, deixa também. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ, e afastar-se do shirk. Estar longe. وَأَهْلِهِ, e dos próprios mushrikinas. Então, essa submissão, existiram pessoas que entenderam. Existiram pessoas que tiveram. E não como um cursinho ter nome só. E achar que tem. Ele próprio nem sabe refletir a sua vida. Vai dizer que tem submissão. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu, udkhulu fi silmi kafa. Vocês crentes, entrai no Islã. Isto é, submetam-se a Allah kafatan, por completo. Não é cabeça no Islã, barriga está no mar, perna na casa de banho. O seu pescoço está no campo. E o seu colo está no prato. Não. Se é para estar no prato, todo o corpo deve estar ali no prato. Se é para estar no campo, todo o corpo estar ali no campo. Se é para você ser escuro, todo você. Não é cara vermelha, barriga branca, cola azul. Você não entrou totalmente. Se você está diferente, próprio você não conhece sua cor. Então, existiram pessoas que entenderam a submissão. Primeiro vamos dar exemplo de uma história que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a contar. Esse é um hadith muito longo, que está no Sahih Muslim. O profeta disse: "Kana malikun fi man qablakum, wa kana lahu sahir." Nos povos passados, existiu um rei, e aquele rei tinha o seu feiticeiro. Era um rei que tinha seu feiticeiro. Qualquer coisa ia queixar com aquele feiticeiro. فَلَمَّا كَبِرَ, quando o feiticeiro envelheceu, قال, ele disse para o rei, قال للملك, disse para o rei: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ, eu já envelheci, já sou grande. فَبَعِثْ إِلَيَّ غُلَامًا, então procura lá uma criança aí. Arranjar uma criança. أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ, para eu lhe ensinar a magia. Ensinar-lhe a feitiçaria. Porque eu ainda assim já estou velho. Já estarei fora do plano. Então, o rei arranjou uma criança. Aquela criança, todos os dias ia lá no feiticeiro aprender a feitiçaria, a magia. Num certo dia, passando no caminho,
Havia um rahib, um santo, um adorador que adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Então aquela criança curvou, sentou ali, escutou aquele santo que estava a dizer, aquele adorador, e ele gostou. Então sempre que ele ia ao feiticeiro, primeiro tinha que passar ali. E lá chegava atrasado. Terá que primeiro levar chicotes. Era chamboqueado porque atrasava lá no feiticeiro lá. Então, deu a informação àquele adorador, aquele rahib, aquele santo. Aquele santo disse para aquela criança, disse, olha, idha khashita sahira, se você tem medo do feiticeiro, faqul habasani ahli, diga que está me impedir para eu atrasar a minha família lá em casa. Está cheio de trabalho lá. Wa idha khashita ahlaka, e quando você ter medo, ou se você tem medo da sua família, faqul habasani sahir, diga que eu estou a demorar lá no feiticeiro lá. A feitiçaria que está lá é dura. A criança ouviu. Num dia, encontrou um animal grande. Aquele animal fechou caminho, ninguém passava. A criança disse, ok, hoje então, é o dia em que eu vou conhecer quem é o verdadeiro. Se é aquele adorador ou é aquele papai ali, feiticeiro. Eu vou saber hoje mesmo é que eu vou conhecer. A criança levou pedra. Disse Allahumma, oh Allah, in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri sahir, faqtul hadhihi dabba hatta yamdiya an-nasu. Se o assunto que está a fazer aquele santo, aquele adorador, é o assunto que mais você gosta do que o que faz aquele feiticeiro, então eu quero essa pedra aqui, matar esse animal aqui. Faramaha, lançou, atirou. Faqatalaha, matou aquele animal. O amado an-nas, e pessoas passaram. A criança não terminou. A criança ali não terminou. E foi avisar aquele abid, aquele adorador que adorava Allah subhanahu wa ta'ala. E avisou o que aconteceu sobre aquele animal. Aquele homem disse, você fez um assunto que eu nem nunca fiz também. Então, tens que saber de que Allah está a te examinar. E quando fores pegado, não pode me apontar. Aquela criança sempre fazia aquele dua para os doentes, até pessoas que não tinham visão, pessoas que estavam cheias de problemas no corpo, e passava aquilo. Sempre fazia. Num certo dia veio um homem que não tinha visão. Veio um cego na sua frente, com muita coisa ali para lhe oferecer. Disse, olha, eu já trouxe isso aqui. Isso tudo que está aqui é para ti, se você me curar. Aquela criança disse, inni la ashfi ahadan, eu não curo ninguém. Innama yashfi Allahu ta'ala, só Allah que cura. Fa in amanta billah, se você crer em Allah, da'autu Allah, eu vou pedir a Allah te curar. Fa amana billah. Aquele homem que não tinha visão, trouxe fé no coração. Creu em Allah subhanahu wa ta'ala. Fez o dua, Allah deu-lhe a visão. O homem, esse homem, antes de perder a visão, sentava lá com o rei, o tal rei que era adorado, esse que tinha feiticeiro dele. Então foi lá, sentou assim como ele tinha, aliás, assim como ele sentava antes de perder a visão. O rei sabia que ele tinha perdido a visão. Lhe perguntou, Man radda alayka basaran? Quem te devolveu a visão, você? Qala Rabbi, disse meu Senhor. Ele lhe perguntou, disse, Walaka Rabbun ghairi? Você tem outro Deus além de mim? Ele disse, Rabbi wa Rabbuka Allah. Meu Senhor e teu Senhor, você é Allah. Você não é ninguém.
Aquele rei ficou muito nervoso. Lhe pegou, começou a lhe torturar, a lhe castigar. Lhe castigou ao ponto de apontar o quê? Aquele miúdo. O miúdo foi chamado no rei. O rei lhe chamou e começou a lhe dizer que, olha, essa feitiçaria aqui, estou a ver que está indo muito longe. Ao ponto de você também curar pessoas doentes, deficientes. Aquele miúdo disse, olha, eu não dou cura a ninguém, só Allah subhanahu wa ta'ala. O rei ficou nervoso, lhe pegou, começou a lhe castigar. Lhe castigou até apontou aquele adorador ali. Foi chamado aquele. Foi dito que, olha, irji andinika, volte para a sua religião. Fa'aba, ele recusou, negou, disse, não, eu não posso voltar a adorar alguém fora de Allah. Trouxeram serrotes, minchar, trouxeram aquele serrote, lhe puseram aqui, lhe rasgaram, até lhe separaram todo o corpo, dois lados, morreu. Mandaram aquele homem, chamaram aquele homem que não tinha visão antes, aliás, que tinha visão e perdeu, e teve de novo também, voltou a ter. Foi dito que, olha, volte para a sua religião. Você já viu esse aí? Lhe eliminamos. Fa'aba, ele negou, disse eu não. Só para saber o que é submissão. Submissão, o que é entregar-se a Allah. Lhe fizeram o mesmo, morreu. Restava o miúdo. O miúdo foi dito, volte para a sua religião. Fa'aba, negou. Então o rei mandou um grupo de tropa, seu exército, disse para ele que, olha, levem essa criança aqui até naquela montanha ali. Montanha muito grande. Subirem com ele até lá, na montanha. Se negar, então é só de deixar lá, cair lá mesmo, para baixo. Agora, se aceitar, voltar para a religião dele, podem lhe trazer vivo. Foi lá, naquela montanha, subiu com aqueles mais velhos. Então, ele fez um duá. Antes deles mesmos irem contra ele, ele fez um duá. Disse, Allahumma kfinihim bima shi'ta. Oh Allah, acudir-me da forma que você quiser. Ajudar-me da forma que você quiser. Allah fez tremer aquela montanha. Todos caíram, menos ele. Voltou. Quando voltou, não fugiu. Foi até lá onde estava o rei. Lhe perguntou, olha, onde é que estavam aqueles homens? Ele disse que afanihim Allah ta'ala. Allah me acudiu da forma que ele quis. Mandou o segundo grupo. Disse levar essa criança aqui até no mar. Se voltar para a religião, lhe trazer vivo. Se negar, é só lhe lançar para lá no mar lá. E levaram, ele de boa vontade. Foram até lá no barco. Fez o mesmo duá. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Oh Allah, cuide-me da forma que você quiser. Allah fez virar aquele barco assim. Todos caíram, menos ele. Voltou até lá onde estava o rei. O miúdo disse para o rei, disse, olha, você não fazer da forma que eu vou te dizer, nunca vai me conseguir. O rei disse, que forma? Ele disse, chamar pessoas, toda a gente daqui, e me amarrar. Se me amarrar, ou seja, depois de me amarrar, é só levar aquela zagaia, pôr naquela flecha. Depois, ler um duá, que eu vou te ensinar. Diga Bismillahi Rabbil Ghulami, em nome de Allah, o Senhor dessa criança aqui. Depois lançar, todo mundo a ver. Se assim fizeres, eu hei de morrer. O rei não ficou forte. Disse ok. Chamou toda a gente ali. Fez o mesmo.
lançou, antes de lançar, primeiro leu esse dua. Bismillahi Rabbil Ghulam. Em nome de Allah, o Senhor do miúdo. Quando lançou, caiu, veio lhe picar nas extremidades do olho. Ele pegou a vista dele assim, morreu. A partir daquele dia, toda a gente do bairro disse: Senhor, você a partir de hoje não vai ser adorado nenhum. Você não é Deus. Ele disse: ok, vamos lá ver. Mandou a tropa, cavaram um buraco e lá teve fogo lá, dentro do buraco. Disse: aquele que negar, é só lhe atirar. É só lhe lançar para ir no buraco aí. Começaram a meter muita gente, até que chegou uma senhora que tinha um bebê, um recém. Essa foi uma das crianças na história que falou. A senhora tinha medo de saltar para lá, no buraco, entrar lá. Então a criança lá no colo disse: Umma, isbiri, ó minha mãe, tenha paciência. Fa innaki ala al-haq. E saiba que você está sobre uma verdade. Você está na verdade. Não tenha medo, é só saltar e ir aí. A mãe saltou. Essas foram pessoas que tinham submissão. Essa hadith está no Sahih Muslim. Que tinha submissão. Imam Nawawi colocou também lá no Riyad Salihin, no Babu Sabri. Esse é um grupo de gente que sabia como entregar-se totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala. E o segundo exemplo da submissão é um sahabi chamado Suhaib bin Sinan al-Rumi. Era um homem de Roma, fazia negócio de Roma a Meca, até ficou rico lá em Meca. No tempo em que ele quis entrar no Islã, lhe pegaram e disseram: olha, se você quer seguir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem que deixar toda a sua riqueza. Ele disse: não tem problema. Na altura o profeta estava em Medina. Ele saiu lá de Meca para Medina, deixou toda a riqueza. Antes dele chegar lá em Medina, Allah enviou um ayah. Esse ayah, alguns tafsiris trouxeram uma defesa bátila, mas só levar aqui essa defesa sahiha. Wa minan nasi man yashri. E dentre as pessoas há aquelas que vendem o quê? Nafsahu, a sua alma. Vendem-se a eles próprios. Ibtigha'a mardatillah. À procura da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Refere-se a esse sahabi. Alguns trouxeram um hadith bátil, dizendo que foi Ali quando dormiu na cama do profeta. Esse hadith é bátil. E o sabab nuzul também mawdu'. A verdade é essa. Antes de chegar em Medina, alguns sahaba, companhia Umar bin al-Khattab, já estavam a chegar no caminho. E lhe abraçaram e disseram que: olha, você já recebeu, o seu nome já veio lá, de que você está no Jannah. Essa é a submissão, como é que eles fizeram? Segundo ponto. A vontade. Vontade é um elemento que vai te ajudar você a ter um bom Islã. A sua vontade. Só imagina os sahabas, na batalha de Badr, percorreram distância de 500 quilômetros a pé, de jejum, 17 de Ramadã, 45 graus de sol, já imagina. E eles disseram que: olha, nós não vamos dizer como disseram o quê? Como disseram o quê? Aqueles companheiros de Nabiullah Musa. Porque companheiro de Nabiullah Musa, eles disseram que: olha, idhhab anta wa rabbuka, vai lá você, Musa, com teu Senhor, e você com Allah irem lutar. Nós vamos sentar aqui. Então eles disseram que: olha, nós não vamos dizer isso. Companhia Sa'd bin Mu'adh, aquele sahaba que era o chefe dos sahaba de Medina. Aquele homem, quando morreu, o trono de Allah tremeu, por gosto. Fez muita coisa no Islã. Abraçou o Islã 30 anos de idade. Morreu com 36 anos. Mas o que ele fez em 6 anos, o trono tremeu. Isso é que é vontade. Percorrer 500 quilômetros a pé,
Você já imagina essa distância? É muito longe. É só você sair daqui para Namakura e ir casar uma mulher. A mulher dizer não tem problema, enfrenta lá, eu vou emprestar bicicleta daqui para Mucuba. Você já imagina a vontade que ela tem? De Namakura para aqui. Dizer que é de ir lá de bicicleta, não tem problema. Porque eu gostei de si. Como é que você vai se sentir? Você vai achar que não, agora eu encontrei uma. Então, essa aqui é a vontade. E o terceiro ponto é a sobro, a paciência. Esse é um dos elementos que te ajuda você a ter um bom Islã na sua vida. A paciência. Vamos levar um exemplo de uma história que aconteceu. E essa história quem contou o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, que está no Bukhari, também está no Muslim. Ele disse que existiram 3 pessoas. Os 3, cada um tinha sua deficiência. Um tinha o seu problema no corpo, doença, andava a apodrecer. Outro tinha careca, que nem saía cabelo. O outro não tinha visão. Allah quis examinar os 3. Enviou um anjo. Foi ter com o primeiro. Aquele só que tinha problemas no seu corpo, de doença, apodrecer o que lá. E ninguém lhe aproximava. Todos lhe riam, cada um ria. Quando foi até lá, disse, olha, eles não sabiam que ele é anjo. Vinha de uma forma, de uma aparência humana. Não se transformou, né? Anjo não se transforma em homem. Né? Só veio de uma aparência humana. Quando chegou lá, disse, conversou com ele, disse o que você deseja. Ele disse, o que eu quero aqui é saúde. Não é mais nada. Disse, ok. Agora, depois de saúde, disse, que riqueza você quer? Escolheu o que ele queria. Ele queria camelo, né? Então, aquele homem lhe pegou assim e disse, barakallahu fik. O anjo foi. E ele não sabia que é anjo. Dormir pouco, tudo já estava online como ele queria. Aquilo que ele queria de riqueza, tudo adquiriu. Em um tempo. E já era rico. Foi na casa do homem de careca. Quando chegou lá, disse, olha, o que você deseja? Estou a resumir a história para nosso tempo. Disse, o que eu quero, estás a ver mesmo aqui. Eu só quero cabelo só. Ninguém paciente aí quando vê careca que eu tenho. Depois daí, o que mais querias? Disse, depois daí eu quero ovelhas. A riqueza que ele queria, né? E pegou e disse, barakallahu fik. Dormir, está a encontrar, está a pegar cabelo, pronto, na cabeça já está tudo online. O anjo não recuou, foi até lá no homem cego, não tinha visão. Quando chegou lá, lhe pergunta, ele disse, o que eu quero é visão. Ele disse que eu quero Allah me dar visão. Veja a separação aí. Quero Allah me dar a visão. Ok. Depois daí, a riqueza que queres, escolheu também. Todos aí escolheram animais. Me pegou e disse, barakallahu fik. O anjo foi, todos aqui ficaram saudáveis. Veja como é que Allah te examina, te testa. O anjo quando foi, já todos aqui eram ricos. Depois de um tempo, Allah mandou o mesmo anjo para ir também examinar os mesmos. Iniciou lá no primeiro homem de doenças no corpo, apodrecia, tudo lá. Quando chegou lá, entrou naquela posição daquela doença que o Senhor tinha. Quando lhe viu, disse, aquele é qual também. Ele também caiu de riso, né? Disse, esse também qual é esse? Não sabia que é o mesmo que veio naquele dia. E esqueceu que essa doença aqui, eu tive também. O que foi? Ele disse, eu sou viajante, então sendo viajante não tenho nada. Depois de Allah, se o irmão não me ajudar, então não sei como é que vou chegar nessa minha viagem aqui. Ele disse, você está a ver esses trabalhadores? Todos esses esperam de mim. Estou cheio de dívidas.
Agora, não é o tempo de levar pelo menos um camelo para te dar você. Para te dar você? Para te dar? Não, não posso. Ela disse, mas... recorda que você tinha essa doença aqui. Abuso de confiança. Uma vez eu tive essa doença. Essa riqueza aqui é dos meus pais. Aquele anjo disse, se você está a falar a mentira, que Allah te devolve assim como você era. O anjo foi. O homem, em pouco tempo, voltou a ser. E tudo desapareceu. Foi no segundo homem de careca. Quando chegou lá, também careca na cabeça. Chegou lá, trabalhadores não aguentaram. Quando viram careca. O patrão, quando saiu, viu, disse, isso também qual? Também caiu lá de riso. Ele disse, pá, eu sou um viajante. Nessa minha viagem, depois de Allah. Então, se você não me ajudar, não sei. Ela disse, irmão, só estar a reparar só. Já não há saída aqui, tirar pelo menos uma coisa para ti. Tá bem, você nunca ficou assim? Não, eu nunca fiquei assim. Essa riqueza aqui, não é um assunto de ontem ou de antes de ontem, é dos meus pais lá. O anjo disse, ok, se estás a falar a mentira, que Allah te devolve. Assim como você era. O anjo foi para o terceiro homem lá. Ele, quando ficou aqui, continuou a ser o homem de careca. Se calhar mais que aquele. Foi no terceiro homem. Quando chegou lá também, chegou sem visão. Cada um estava a chegar na sua posição. Chega lá. Ele, quando lhe viu, disse, para primeiro. Parou. Nesse veio. Veio. Sim, irmão. Ele disse, eu sou viajante. Então, esta minha viagem, depois da ajuda de Allah, se o irmão não me ajudar, ela disse, ok. Primeiro, é recordar-te, dizer que eu também antes fui assim, e Allah devolveu-me, deu uma visão. Então, não tem problema, eu vou levar-te e dar, para satisfazer a sua viagem. O anjo riu, disse, não é nada disso. Vocês eram 3. Eu sou anjo. Fui enviado para examinar. Esses 2 reprovaram e quem passou é você. O Salihina colocou lá no hadith 65. Então, essas são pessoas que você tem que ter muito cuidado sobre o assunto da paciência. Você não sabe o que Allah te examina em que sentido. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Falamos de 3 elementos: a submissão, paciência, vontade. Agora restam 2. O quarto elemento é al-yaqin wa tawakkul, a convicção e a confiança, a certeza e a confiança. Esse é um elemento que te ajuda a ser um bom muçulmano. E esse assunto vamos levar também uma história que está no Bukhari, hadith de Abu Huraira, em que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a contar a história de 2 pessoas. 2 pessoas. Um saiu de casa para ir pedir um valor de empréstimo. Quando chegou lá, encontrou a pessoa exatamente que ele queria pedir o valor dele. O dono do valor, o dono do dinheiro disse: você é para eu te emprestar, é para eu te dar. Eu procuro testemunha que vai testemunhar esse assunto aqui de dívida. Aquele homem que veio pedir disse: meu irmão, eu não tenho ninguém como testemunha senão Allah. Eu só coloco Allah como testemunha desse assunto. Allah é que é testemunha desse assunto aí.
O dono do dinheiro disse, ok, se você colocou Allah como testemunha, então eu aceito também Allah testemunhar esse nosso assunto aqui. Tá bem, eu te dou. O dia de devolução, quero também testemunha. Ele disse, não há testemunha, senão Allah. O dono de valor disse, não tem problema. Se Allah é que vai testemunhar, se Allah é que está a testemunhar, eu estou pronto. Lhe deu e dia combinado. Também só a resumir. Chegou o dia combinado. Era 1000 dinar. Em que hoje não sei se não será 100.000. 1000 dinar antes de Nabi. Nem depois de Nabi. Vai ser mais de 10.000. 1000 dinar antes de Nabi. O homem foi. Chegou dia de combino. Para devolver o valor do dono. E havia uma travessia. O dono do valor veio numa margem. Aquele que era para trazer o valor, que levou o dinheiro do outro, também veio numa outra margem. E aqui aconteceu o quê? Havia já mau tempo, não havia formas de passar. Epa, como fazer? E sempre aquele homem que estava na margem primeira, o dono do valor, ele perguntava às pessoas, fulano está lá? Diziam, sim, nós lhe deixamos lá. Mas não havia formas de passar. E ele está com 1000 dinar na mão. Quer entregar o dono. E o dono está numa outra margem, não há forma de passar. Aí você não pode passar aí. O homem esperou, disse, epa. O homem levou o valor, aquele dinheiro, pôs num papel, escreveu o nome e para quem ia. Disse, oh Allah, naquele dia que eu estava a levar o dinheiro, você que era testemunha. E também, o dia de regresso, também você que era testemunha. Eu entrego esse valor e você como testemunha, fazer chegar esse valor aqui ao dono. Levou o dinheiro, pôs na água. O dinheiro começou a ir. Chegou lá, o dono do dinheiro viu aquele papel. O dinheiro, veja só mau tempo, mas não foi ao outro lado. Foi até lá onde estava o dono. Quando chegou lá, o dono abriu, leu, viu que o meu dinheiro é esse. Levou, foi-se embora. Logo que ele leva, mau tempo já parou. Aquele que entregou o valor, disse não. Aquele valor não sou eu que entreguei. Entreguei a Allah. Eu tenho que voltar para casa, levar outro valor e dinheiro e lhe entregar mão a mão. Foi levar o dinheiro, 1000 dinar de novo. Foi até em casa daquele. Quando chegou lá, disse, olha, eu vim entregar seu dinheiro. Disse, o seu dinheiro já chegou na minha mão. Você já me pagou. Ele disse, Wallahi, essa é a primeira travessia. Estou a atravessar essa primeira vez. Ele disse, o seu dinheiro já chegou na minha mão. Meu dinheiro que era para chegar na mão, já chegou. A quem você pôs como testemunha, ele já responsabilizou o assunto e chegou na minha mão. Então volte. Abu Huraira disse, profeta, quando estava a contar essa história, todos nós só estávamos a reparar a ele. E depois começaram a se perguntar, quem é melhor aqui? E você vai se perguntar 5 dias, até um mês, quem é o melhor aqui? Se você não mentir, é só calar. Então, essas são pessoas que tinham yaqeen, certeza, convicção, o tawakkul, e a confiança. Este é um elemento que te ajuda a ter um bom Islã. O último elemento é al-ilm, conhecimento, sabedoria. Esse é o último elemento que vamos mencionar aqui, inshallah. O conhecimento é a coisa que vai te ajudar a ser um bom muçulmano. Conhecimento para Allah, não conhecimento para mostrar o mundo. Num lugar onde existem 2 sábios de um assunto, você não pode levantar a mão. Esse assunto, se você não ter sorte, Allah vai deixar contra ti. Existem 2 pessoas. Os 2 são sábios de um assunto.
e quer-se alguém para enfrentar, você disse eu, cuidado, deixe pessoas te apontar. Só você pode levantar o braço se não existir ninguém. Aliás, se não existir alguém que tem a sabedoria do assunto, conhecimento do assunto tratado. Agora, existem 3, 4. Você quer ser o primeiro a levantar a mão. Cuidado. Esse assunto, Allah vai deixar para ti mesmo. E isso chama-se orgulho também. A não ser que se diz voluntário. Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o assunto de conhecimento, falou um segredo lá no Surah Al-Fatiha, no último ayah. Quando disse غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, fora daqueles que estão dentro da sua zanga. قال بعض العلماء غير المغضوب عليهم هم أهل العلم بدون عمل. Os que estão dentro da zanga de Allah são pessoas dotadas de conhecimento, mas não praticam. وَلَا e nem os desviados. الضالون هم أهل العمل بدون علم. Os desviados são aqueles que praticam sem conhecimento. E esses são os piores. Praticar sem sabedoria. Nessa área aqui refere-se judeus. غير المغضوب عليهم. وَلَا são cristãos. Mas no nosso umma são referidos esses que eu mencionei lá no princípio. Então, o assunto de sabedoria não é sabedoria para pessoas saberem que você sabe. Alguém que bate peito, disse eu. Não, você não é sábio, você é um jahil. O sábio que nós conhecemos é humilde. Nunca é orgulhoso. Nunca se vende ser a mais. E nem demais. Esse é o sábio que nós conhecemos. Agora, você disse eu. Pergunta lá, ouvir. Você é um jahil. Você não é alim. Você é um jahil. Porque nem característica de um alim não é essa. É verdade que existem pessoas, mesmo você se esconder, há pessoas inteligentes que vão te descobrir. Esse é outro assunto. Agora, bater peito. Pergunta lá, ouvir. Eu passei no distrito X, passei na província X. Vai lá perguntar lá. Mas e perguntar o quê? Então, o assunto de conhecimento é o que está nos cortar até hoje. E somos preguiçosos. E é obrigatório. Não estou naquele hadith, mas é obrigatório, porque Allah disse, Iqra, leia. Então é obrigação. Para todos procurar o conhecimento. Agora nem a madraça não quer pisar. Até quer perseguir alguém. Nem inna lillahi não conhece. Você sabe reclamar alguém quando morre? Diga inna lillahi. Mai o quê? Vamos lá deixar inna lillahi que é longo. Só alhamdulillah. Alguém esperou aqui? Ele diz alhamdulillah. Você dizer alhamdulillah não sabe. Você sabe falar em muniga. Eu comi. E depois quer perseguir pessoas. Temos que respeitar o assunto do din. Conhecimento deve passar pelo respeito. Porque isso é sinal de que nós não estamos a respeitar o próprio conhecimento. Sheikh Albani dizia, Innama ana talib. Apenas eu sou um aluno. Se Sheikh Albani considerou-se como aluno, e você? Que se calhar nem Bukhara ainda não terminou, se terminou não compreendeu, quer ser alim de todos. Meu irmão, é cedo e é tarde. É cedo e é tarde. É cedo para você procurar seu conhecimento, procura lá. É tarde, porque você pode morrer agora. Então deve procurar. E esse assunto que nos leva até a apoiarmos coisas podres. Ontem, existem pessoas, compraram balão para os filhos. Compraram fato para os filhos. Sabem que não é dia de crianças. Mas aqueles que estavam a fazer barulho lá são crianças. Uma criança prepara a festa. Eu não acredito que criança prepara a festa. Se são os papais que estão a preparar. Mas dizem que é dia de criança. Estavam lá. Milhões de anos. Tudo isso nós estamos a apoiar coisas que não têm significados.
Os cáfires, apesar de serem cáfires, reparam-te. Esse aqui não é muçulmano, esse aqui. Agora está a vir aqui a fazer o quê? Está a fazer o quê aqui? E nós estávamos lá. Muitos estavam lá. Libertaram. Será que hoje a criança está liberta? Mas de o quê? Que dia? Dia de criança? Quem disse que é dia de criança para nós? Não, nós não. O muçulmano, apesar de ser um ser humano, mas tem que ser, ele é diferente dos seres humanos. Aguenta essa informação. O muçulmano é ser humano, mas é diferente dos seres humanos. Agora, qualquer coisa sem perna, sem cabeça, sem orelha, nem joelhos, você está lá. Não, fica lá no seu canto. Não provoque e não crie guerra. Fica no seu canto. E não pise. Muitos estavam lá. Muitos estavam lá. Mesmo você não ir, mas deixou alguém ir lá da sua conta. Você está lá. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Istawu wa atadilu sufakum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله